Israel ataca centenas de alvos do Hamas e atinge também um campo de refugiados. Taxa de desemprego no Brasil fecha o terceiro trimestre do ano com o nível mais baixo dos últimos anos. Preso em Goiás, o ex-senador Teomário Mota, acusado de matar a ex-companheira, que é mãe da filha dele. Ministros e líderes partidários conversam com o presidente Lula, mas não chegam a acordo sobre gastos do orçamento no ano que vem. Vacina contra a Covid será incluída no calendário anual de crianças e grupos prioritários. Expectativa nas rodoviárias brasileiras é de 16 milhões de embarques nos próximos 2 meses. Chuva sem parar multiplica por 16 a vazão das águas das cataratas do Iguaçu. E quem mora em São Paulo tem espaço para voltar à era do gelo e brincar na neve. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os ataques israelenses seguem a todo vapor em Gaza. Nesta terça-feira, Israel anunciou que atingiu 300 alvos ligados ao Hamas. Além dos bombardeios aéreos, novas imagens mostraram parte da incursão terrestre do exército israelense. Para auxiliar os civis, o Ministério da Inteligência de Israel pretende remanejar mais de 2 milhões de palestinos de Gaza para o Sinai após a guerra. As forças de defesa de Israel começaram a expandir a operação que tenta, a todo custo, acabar com o grupo terrorista Hamas. Seja pelo ar ou por terra, os militares de Israel têm executado diversos procedimentos para ter sucesso em sua tentativa. As Forças Armadas de Israel informaram que os alvos bombardeados do grupo terrorista incluem mísseis antitanque, postos de lançamentos de foguetes, complexos militares e túneis subterrâneos. Pelo solo, os avanços também não têm tido trégua. O exército anunciou que matou alguns terroristas e direcionaram as forças aéreas para alvos do Hamas. Por outro lado, o grupo terrorista informou que uma de suas brigadas armadas disparou mísseis antitanque contra as forças de Israel, além de ter atacado veículos militares e soldados com metralhadoras. Seguindo dessa forma, o confronto entre as partes tem solidificado ainda mais o pensamento dos especialistas internacionais, que acreditam que essa guerra será ainda mais sangrenta do que já está sendo. Ao que parece, o avanço de Israel por terra em Gaza acontece de forma lenta. Um dos motivos seria a abertura de uma possibilidade para que o Hamas negocie a libertação de reféns. Mas, segundo o argumento dos terroristas, os reféns capturados por facções ligadas ao grupo só serão libertados após um acordo de cessar-fogo. O que coloca em xeque a estratégia de Israel de não só recuperar esses civis sionistas, como também acabar de vez com o Hamas. E a preocupação com os civis tem se tornado o ponto crucial da batalha. Para aliviar as pressões internacionais sobre a quantidade de civis palestinos mortos desde o começo da guerra, o Ministério da Inteligência de Israel elaborou um documento que dá pistas sobre o que o país pretende fazer com a civilização que vivia no enclave. O documento cogita uma realocação de sua população para a Península do Sinai, no Egito. O Ministério da Inteligência de Israel pretende realizar a transferência de maneira forçada de cerca de 2.200.000 habitantes. De maneira estranha, a população expulsa não teria a opção de retornar ao território israelense, o que revela uma parte do plano de Israel, a dominância territorial. Uma migração populacional forçada geraria, por consequência, a condenação internacional a Israel.
Para se certificar de que essa ação pudesse ser minimamente positiva, o governo de Israel tentaria mobilizar o apoio de outros países, especialmente os Estados Unidos, para levar o seu plano adiante. Contudo, essa possibilidade faltou combinar com o governo egípcio. O presidente Abdel Fattah el-Sisi descartou de antemão absorver a população palestina oriunda de Gaza. O presidente norte-americano Joe Biden, durante a visita que fez à região, garantiu ao governo do Egito de que não haveria deslocamentos de refugiados para a região. Mais uma vez, a ganância pelo poder e por território coloca em risco a vida de milhões de pessoas que não têm nada a ver com o conflito instaurado no Oriente Médio. Além das perdas humanas e materiais, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas colocou em jogo o futuro da cidade de Gaza, uma das mais velhas do mundo. A terra já foi ocupada até mesmo por Napoleão Bonaparte. A cidade de Gaza, localizada ao norte da faixa de Gaza, hoje é um dos alvos da disputa entre israelenses e palestinos. Mas o interesse de diversos povos pela região não é recente. O território já foi desejo de faraós, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, fatimidas, mamelucos, cruzados e otomanos. De acordo com o último levantamento realizado antes do início da batalha, 740 mil pessoas viviam na cidade. O número de civis também acaba sendo um empecilho para a realização de operações militares israelenses, pois qualquer ataque pode significar dezenas de mortes. Além dos labirintos subterrâneos de quase 500 quilômetros de extensão usados pelo Hamas. É na cidade de Gaza que está localizado o Hospital Ali Arab, onde ocorreu a explosão que matou centenas de pessoas. A cidade também é citada na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 16. De acordo com as Sagradas Escrituras, teria sido na cidade de Gaza que Sansão derrubou o templo dos filisteus. Além disso, outros fatores históricos aconteceram no local. Em 332 a.C., por exemplo, a cidade foi sitiada e destruída por Alexandre o Grande. A cidade de Gaza também foi ocupada por Napoleão em 1799, durante a batalha entre a França e o Império Otomano. A passagem do líder militar rendeu um ponto turístico, o Forte de Napoleão, localizado na Rua Al-Ada, no centro da Cidade Velha. Originalmente ocupada pelo Egito, Gaza foi tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da região, após a expulsão das forças do então governo da Autoridade Palestina. Desde então, Israel e Egito impuseram diversas restrições a Gaza, que passaram a serem mais duras com o tempo. Os bloqueios criaram dificuldades de abastecimento de produtos básicos, como remédios e comida para a população e também de energia. Dessa forma, quem mora em Gaza vive uma vida de limitações. Teomário Mota, ex-senador de Roraima, foi preso hoje na cidade de Nerópolis, em Goiás. Ele é o principal suspeito de ter mandado matar a mãe da própria filha e era considerado foragido pela polícia. De acordo com as investigações, o ex-senador contratou seu sobrinho, Harrison Ney Correia Mota, conhecido como Ney Mentira, para assassinar Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Antônia foi morta com um tiro na cabeça no dia 29 de setembro, em Boa Vista. A mulher era uma das principais testemunhas sobre as investigações que envolviam uma acusação de estupro contra o ex-senador, feita pela sua própria filha. A morte de Antônia aconteceu 3 dias antes de uma audiência sobre o caso. Ney Mentira, suspeito de ter disparado o gatilho da arma contra Antônia, segue foragido. A operação da Polícia Civil para prender Teomário Mota foi feita durante a manhã de ontem, após o mandado de prisão temporário ser expedido. Apesar de não terem encontrado político no momento, os policiais cumpriram outras ordens de busca e apreensão e de prisão
contra pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Antônia. Outro alvo da operação, identificado como Leandro Luz da Conceição, também foi localizado e preso em Caracaraí, no interior de Roraima. A assessora de Telmário, Cleidiane Gomes da Costa, também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. A audiência sobre a acusação de estupro da filha de Telmário estava marcada para o dia 2 de outubro. Segundo a Justiça, Antônia Araújo era uma testemunha-chave neste processo. De acordo com documentos presentes na investigação, a decisão de matar Antônia partiu de uma reunião na fazenda Caçada Real, onde Telmário deixou o sobrinho Ney Mentira como responsável pela execução do crime. Investigadores descobriram que a moto usada pelos assassinos no dia do crime foi comprada pelo sobrinho do ex-senador. Segundo a polícia, o veículo foi adquirido por R$4.000 em espécie e estava em nome de outra pessoa e com a documentação irregular. O relatório cita que após a compra da moto, o sobrinho de Mota entregou o veículo para a assessora do ex-senador, que deveria levar a moto para reparos em uma oficina. Segundo a polícia, a assessora Cleidiane Gomes da Costa trabalhava com Telmário há cerca de 20 anos e era considerada a pessoa de confiança do ex-senador. Telmário Mota tem 65 anos e começou a carreira política em 2007 na Câmara Municipal de Boa Vista. Na época, ele assumiu uma vaga de vereador por ter ficado como primeiro suplente na eleição municipal de 2004 e foi eleito ao Senado em 2014. Já nas eleições de 2018, foi candidato ao governo de Roraima pelo PTB, mas não se elegeu. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública mostrou que em 2022, 111 mulheres foram vítimas de feminicídio. A maioria delas eram mães. E em 17 casos, as crianças presenciaram os assassinatos. De acordo com o estudo, entre as 111 mulheres assassinadas no ano passado, 70 já tinham sido vítimas de algum tipo de violência, mas não procuraram a polícia para registrar o caso. O levantamento mostra ainda que a maioria das vítimas são mulheres negras e que elas têm mais dificuldades de acessar os sistemas de garantia da Lei Maria da Penha. A mulher negra sofre diversos entraves que prejudicam seu acesso à polícia e à justiça. São as que mais sofrem violência e as que mais enfrentam dificuldades para denunciar. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu 37.741 medidas protetivas de urgência para mulheres, determinando o afastamento do agressor. A análise dos registros de ocorrência de 2022 apontam que 3.587 medidas foram descumpridas, 82,1% eram contra companheiros e ex-companheiros. Sobre as crianças que presenciam o pai tirando a vida da mãe, acabam sofrendo um grande trauma. Sem contar que ainda ficam órfãos, já que a figura paterna não irá mais existir. Segundo especialistas, crianças e adolescentes que presenciam violência no ambiente doméstico podem desenvolver transtornos de depressão, ansiedade e fobia social. Crianças e adolescentes de até 18 anos de idade agora vão ter direito a uma pensão, que se ficaram órfãos de mães que foram assassinadas pelos companheiros ou pessoas que menosprezam as mulheres. A assinatura do projeto que institui o pagamento de um salário mínimo está sendo realizada neste momento no Palácio do Planalto. Para ter direito ao benefício, é preciso que quem perdeu a mãe faça parte de uma família com renda que não ultrapasse R$ 330 por pessoa. E veja a seguir, taxa de desemprego no Brasil fecha o terceiro trimestre do ano com o nível mais baixo dos últimos anos. E ainda, ministros e líderes partidários conversam com o presidente Lula, mas não chegam a um acordo sobre gastos do orçamento no ano que vem. O presidente Lula fez uma reunião hoje com ministros e líderes partidários para conversar sobre os gastos do governo no ano que vem. Lula deixou claro que não haverá corte de gastos, mas um esforço para aumentar a arrecadação.
No final, não ficou definido se o orçamento vai ou não ser zerado, de acordo com a promessa original. Dentro do Palácio do Planalto, duas estratégias estão sendo debatidas. A primeira é que seja feita uma mensagem modificativa no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024. Isso, tecnicamente, teria que ser feito até a próxima semana, quando o relatório preliminar do deputado Danilo Forte será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Já a segunda seria a costura de um acordo no Congresso. Todas as estratégias levam para o mesmo sentido, uma meta de déficit de 0,25% ou 0,5% do PIB, algo que varia até 50 bilhões de rombo. Além disso, a mudança na meta reduziria ou acabaria com a necessidade de cortar despesas no ano que vem, o que já foi alertado pela Casa Civil da Presidência da República e também pelo Ministério do Planejamento. O texto que o governo já encaminhou já foi encaminhado, estamos discutindo com o relator da LDO qual o melhor momento. Nunca teve sessão marcada para essa semana, falar que ia ter leitores, nunca teve sessão da CMO marcada para essa semana, calendário da CMO na próxima semana, e a concentração total do governo nesse momento está focado nas medidas que ampliam a arrecadação e levam a justiça tributária nesse momento. E é isso que nós discutimos na reunião. Desde outubro eu tenho dito que esse governo vai continuar perseguindo o esforço de ter aquilo que já encaminhou para a LDO, que é o déficit zero no país. Pelos cálculos de integrantes aqui do Palácio do Planalto, seria razoável contingenciar até 20 bilhões de reais. Acima disso, há um temor de paralisia em obras em ano eleitoral e a possibilidade do bloqueio de verbas de emendas parlamentares. Aliados também defendem que o presidente não abra mão da prerrogativa de definir um modelo de política econômica para o país. E o que ajuda o governo federal a pensar nessa possibilidade são as regras do arcabouço fiscal, aprovado neste ano pelo Congresso Nacional, e que estabelecem a obrigatoriedade de contingenciamento da meta. A regra prevê que a trava pode chegar a 25% das despesas discricionárias, que é a parte não obrigatória dos gastos que inclui custeio e investimentos. Como a proposta orçamentária de 2024 prevê quase 212 bilhões de reais para as despesas discricionárias, o contingenciamento pode chegar a 53 bilhões de reais. Isso, então, ecoou no Planalto e o Executivo entendeu se a meta é mais flexível, a necessidade de contingenciamento se dissipa. Pode contribuir para o governo melhorar suas contas públicas uma maior redução, uma aceleração na redução das taxas de juros. As taxas de juros são um freio na economia, né? Se o Banco Central acelerar essa redução das taxas de juros, que está prevista em 0,5 pontos percentuais para cada uma das próximas reuniões do Copom, certamente a economia pode crescer um pouco mais. Crescendo vai ter maior produção, claro, tem maior arrecadação de impostos e, em consequência, melhora o quadro das contas públicas. Em meio às discussões, o governo também ganha tempo para tentar dar alguma blindagem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debilitado após derrotas impostas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, assim como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também é favorável à flexibilização em nome da governabilidade. Fato é que as cartas estão na mesa. E o presidente Lula sancionou hoje o Marco das Garantias, com regras para as pessoas darem bens como garantia de empréstimos. Mas foram feitos alguns vetos, incluindo de automóveis. Mais uma medida que contrariou o Ministério da Fazenda. No caso dos imóveis, a principal mudança do novo marco é que o dono poderá usar todo o valor do bem em vários empréstimos. Por exemplo, até agora um imóvel que vale R$300 mil podia ser utilizado em uma única operação como garantia à instituição que emprestava o dinheiro. Agora, o cliente poderá fazer quantas operações puder, de acordo com o saldo a ser empenhado. Se pagou 50 mil, poderá fazer quantas operações puder. Mas se o tomador não acertar a dívida, o banco poderá tomar o imóvel sem precisar da autorização da Justiça. Mas no caso dos veículos, o critério foi diferente. O presidente Lula não vai deixar quem fez o financiamento pegar de volta o objeto levado pelo inadimplente. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida poderia facilitar as operações e permitir a redução dos juros nas vendas.
Mas Lula argumentou que o dispositivo poderia criar risco a direitos e garantias individuais. Não é o mesmo raciocínio em relação aos imóveis. A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível mais uma vez. O julgamento de hoje foi sobre abuso de poder político e econômico durante as comemorações do bicentenário da independência, no dia 7 de setembro do ano passado, segundo o tribunal, ele utilizou recursos públicos para fazer campanha. Os juízes também aplicaram uma multa de R$ 425 mil ao ex-presidente. Ele não poderá disputar eleições durante 8 anos por causa do processo das urnas eletrônicas. A decisão de hoje não é somada à anterior. Continuam sendo 8 anos. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%, menor patamar registrado desde fevereiro de 2015 e também o menor para o intervalo entre julho e setembro desde 2014, segundo o IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil ficou em 7,7% no trimestre encerrado em setembro, quando o número de desempregados era de 8.300.000, menor patamar desde fevereiro de 2015. Com isso, o número de ocupados atingiu recorde na série histórica da PNAD iniciada em 2012, com 99.800.000 pessoas empregadas. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, o que representa quase 1 milhão de pessoas a mais inseridas no mercado de trabalho. Mostra que a economia começa a dar sinais de recuperação, as empresas começam a contratar. A questão da subutilização também caiu, que nós tínhamos um índice de mais de 20%, agora estamos em 17%. Tem a questão dos desalentos, aquelas pessoas que praticamente deixaram de procurar empregos, automaticamente não buscavam emprego, de hipótese alguma, caiu em torno de mais de 5,5%, agora está em 4,6%, isso significa que essas pessoas também estão se procurando a sua recolocação e conseguindo. Então isso são esses dados tanto da subutilização e dos desalentos são muito importantes também para o cenário econômico brasileiro. Eu entendo muito que a economia começa a dar sinais de recuperação, a questão está na questão da geração de empregos e a tendência agora com as festas de finais de ano, provavelmente nós teremos ainda uma taxa menor ainda por causa das recolocações dos trabalhos temporários. A Receita Federal começou a pagar hoje o lote residual de restituições do imposto de renda. São 643.300.000 reais para mais de 354 mil contribuintes que caíram na malha fina do IR, mas depois regularizaram as pendências. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a restituição. No mercado financeiro, os investidores seguiram na expectativa pelas decisões de política monetária do Banco Central norte-americano e do Banco Central do Brasil, as duas previstas para amanhã, além de continuarem atentos a eventuais sinalizações sobre o quadro fiscal brasileiro. Os dados de inflação e o Produto Interno Bruto da zona do euro também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,13%, encerrando em R$ 5,04 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,54% aos 113.144 pontos. Um levantamento do MAP Biomas mostrou que em 38 anos, a urbanização em áreas de risco de desastres climáticos triplicou no Brasil. De acordo com os responsáveis pelo levantamento, essas áreas precárias, as favelas em geral, elas têm uma correlação. Elas ocupam mais as áreas de risco e as autoridades precisam refletir sobre quais são os motivos que levam as pessoas que moram nessas áreas a ocupar regiões de risco. Em geral,
não é por opção, mas sim pela falta da opção. São os terrenos que eles têm menor valor. A ocupação perto dos leitos dos rios, que podem transbordar com chuvas fortes, triplicou neste período, chegando a 425 mil hectares. As ocupações que ficam em morros com possibilidade de deslizamentos quintuplicaram de 8,6 mil hectares para 45 mil. O levantamento também contabilizou a quantidade de desastres ambientais. Só nas últimas 3 décadas, eles aumentaram mais de 5 vezes. Ainda conforme o pesquisador, o estudo pode ser usado para a criação de políticas nacionais, mas também por municípios para orientar a elaboração de planos de redução de riscos. Mais de 6 milhões de microempreendedores individuais estão inadimplentes há pelo menos um mês com a Receita Federal. Com base nos dados da Fisco, de acordo desse ano, mais de 40% dos MEIs não efetuaram o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, usado pelas pequenas empresas para pagar menos impostos e de maneira mais simples. Ainda assim, houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Na ocasião, quase 50% dos MEIs não quitaram os compromissos. 2 anos atrás, quase 60% das empresas brasileiras adotaram o home office. No ano passado, o número caiu pela metade e agora está difícil convencer os trabalhadores a voltarem ao regime presencial. Após o confinamento causado pela Covid-19, as empresas têm exigido cada vez mais o retorno ao trabalho presencial, mas encontram uma forte barreira: os funcionários. Um levantamento encomendado pelas plataformas de moradia Quinto Andar e Imóvel Web mostrou que 42% dos cariocas que trabalham de forma remota escolheriam por procurar outro emprego, caso o home office chegasse a um fim em seu atual ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa, 36% dos trabalhadores atuam no esquema híbrido, enquanto 26% no regime totalmente remoto. Para quem adotou as novas dinâmicas de trabalho no pós-pandemia, a principal mudança passou a ser não perder mais tempo de deslocamento casa-trabalho, que no Rio de Janeiro tem um tempo de 48 minutos, segundo a pesquisa. E veja a seguir, vacina contra a Covid será incluída no calendário anual de crianças e grupos prioritários. E ainda, a expectativa nas rodoviárias brasileiras é de 16 milhões de embarques nos próximos 2 meses. A vacina contra a Covid vai fazer parte do calendário anual de crianças e pessoas dos chamados grupos prioritários. Conforme o Ministério da Saúde detalhou nesta terça-feira, a partir do próximo ano, a imunização contra a doença será incluída no calendário nacional de vacinação e priorizará crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid. Entre eles, idosos imunocomprometidos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente e também pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, maiores de 18 anos que já tomaram ao menos 2 doses da vacina devem receber uma dose de reforço dessa vacina bivalente. Além disso, pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal ou estão com alguma dose de reforço em atraso podem atualizar essa caderneta nas unidades de saúde. O órgão também vai lançar uma nova campanha publicitária na primeira semana de novembro, com o objetivo de reiterar a importância da testagem, da vacinação e do tratamento contra a doença, que, segundo o órgão, ainda mata em torno de 42 pessoas por dia aqui no país. Segundo o último relatório da Fiocruz, os estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo apresentam aumento de casos em adultos. Já a região sul registram
crescimento mais lento. Agora, um outro ponto também é que Minas Gerais e Mato Grosso, por outro lado, registram um leve aumento em casos de síndrome respiratória aguda positivos para a Covid-19 em pessoas idosas, sem impacto significativo nos casos totais. Já o Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, que anteriormente tinham alertas de crescimento, agora mostram índices de estabilização nas notificações. O ritmo de envelhecimento dos brasileiros será igual ao do registrado no Japão. O país asiático é considerado o primeiro a ter uma alta proporção de idosos. A taxa de pessoas com 65 anos ou mais no Japão pulou de 7% para 28% no intervalo de 48 anos. No caso do Brasil, é esperado que aconteça o mesmo. Em 2012, o país tinha 7% de idosos. A previsão é que chegue aos mesmos 28% em 2062. O presidente americano Joe Biden emitiu um decreto exigindo que os desenvolvedores de inteligência artificial apresentem ao governo os resultados de seus testes de segurança quando seus projetos representarem um grave risco para a segurança nacional, segurança econômica ou saúde pública. A ordem executiva trata da segurança e proteção da inteligência artificial. Estou invocando o que é chamado Lei de Proteção de Defesa, que o governo federal usa nos momentos mais urgentes, como a mobilização de uma nação durante um período de guerra. Essa ordem executiva usará a mesma autoridade para fazer com que as empresas provem que seus sistemas mais poderosos são seguros antes de permitir que sejam usados. Biden se baseia em uma lei que remonta à Guerra Fria, que confere ao governo certo poder de coerção sobre as empresas quando a segurança do país está em jogo. O conjunto de normas e princípios revelados pela Casa Branca são destinados a garantir que os Estados Unidos abram caminho na regulamentação da inteligência artificial. Os critérios para os testes de segurança serão estabelecidos em nível federal, de acordo com o governo americano. Em julho, várias gigantes do setor digital, incluindo Microsoft e Google, já haviam se comprometido a submeter seus sistemas de inteligência artificial a testes externos. Mas Biden tem uma margem de manobra limitada. Qualquer regulamentação verdadeiramente vinculativa e ambiciosa sobre inteligência artificial deve passar pelo Congresso. O Legislativo está dividido entre democratas e republicanos, o que torna muito improvável a adoção de uma lei em grande escala. Os usuários de ônibus municipais de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, agora poderão embarcar nos coletivos de forma gratuita. A medida que garante a tarifa zero entrará em vigor amanhã. Ao menos 67 cidades brasileiras já adotaram a gratuidade. E pela nova lei, todos os passageiros, seja qual for a idade, poderão pegar os ônibus sem gastar nada. A tarifa zero só não vale para os ônibus da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, e os coletivos da linha 10 Turquesa da Companhia de Trens, que rodam pela cidade, mas são administrados pelo governo estadual. Uma plataforma digital de venda de passagens de ônibus registrou um aumento de 50% nos últimos feriados, na comparação com o ano passado. Somente entre novembro e dezembro são esperados 16 milhões de passageiros nas rodoviárias brasileiras. O turismo nacional tem dado sinais de aquecimento neste ano. Segundo o aplicativo ClickBus, a tendência de alta do mercado rodoviário brasileiro se deve ao valor das passagens de avião e ao aumento do conforto dos ônibus, o que faz os passageiros optarem por viajar pelas estradas e não pelo ar. Dados dessa mesma plataforma digital também revelaram que houve um aumento de 80% na compra de bilhetes de ônibus neste ano de 2023, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Durante as férias no meio do ano, uma outra pesquisa do site Quero Passagem já havia identificado o crescimento de 57% na procura por passagens em relação a 2022. Segundo economistas, com a recuperação nos últimos meses do nível de renda e a queda da inflação,
houve alívio no orçamento dos brasileiros e parte deles passou a fazer as malas com maior frequência, principalmente nas datas de descanso. A alta do custo do petróleo tem impactado no aumento do preço da passagem aérea. Com isso, cada vez mais pessoas estão vendo o transporte rodoviário como uma alternativa que cabe dentro do bolso e que muitas vezes torna possível as viagens a lazer ou a trabalho. Com 3 feriados agora em novembro, sendo eles Dia de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, além das festas de fim de ano em dezembro, a expectativa é de rodoviárias lotadas em todo o país. Existe uma cidade na Noruega em que os habitantes não têm permissão de morrer. Tanto é verdade que tem até uma lei para garantir o cumprimento. Longyearbyen é um lugarejo remoto no arquipélago norueguês de Svalbard, no norte do planeta. Por ser bem perto do Polo Norte, as pessoas passam meses sem ver a luz do dia. Mas não pense que é um lugar triste de se viver. Pelo contrário, os 2.000 habitantes se sentem privilegiados pelo fato de terem a aurora boreal no quintal de casa. O problema que eles enfrentam neste cantinho tão peculiar do mundo é que, por causa do clima bem congelante, os cadáveres não se decompõem. Em 1918, cientistas exumaram corpos das vítimas de uma pandemia de gripe que assolou a cidade. Algumas amostras dos vírus permaneciam vivas mesmo décadas depois e podiam até mesmo infectar os moradores. Por isso, desde 1950, as autoridades decretaram uma lei que os proíbe de morrer no município. Mas, claro, não há como impedir que as pessoas morram por lá. Então, geralmente, quando um habitante está perto da morte, é levado para o continente para poder ser enterrado, a não ser que exista a possibilidade de ser cremado. E assim como os funerais são raros em Longyearbyen, o nascimento também é. A cidade até conta com um pequeno hospital que, em tese, também funciona como maternidade. Mas em busca de conforto e comodidade, as mães também preferem pegar um voo e dar à luz no continente. E a Noruega não é o único país com leis peculiares. A prefeitura de Falciano-del-Massico, na Itália, tomou a mesma decisão em 2012. O motivo é que a cidade não tem cemitério, mas a ordem foi burlada algumas vezes. As cidades de Lanjaron, na Espanha, e Sarpurron, na França, também promulgaram leis parecidas, mas sem sucesso. E você acha que no Brasil também não tentaram? Em 2005, o então prefeito de Biratiba-Mirim, em São Paulo, tentou proibir os moradores de morrer, pois o cemitério da cidade estava lotado. Quem pagaria a multa, em caso de desrespeito ao decreto, seria a família do morto. A Câmara Local, porém, vetou o projeto do Executivo Municipal. O craque brasileiro Vinícius Júnior renovou hoje seu contrato com o Real Madrid por mais 4 anos. O vínculo com o clube merengue agora vai até junho de 2027, com direito a uma multa astronômica. Para tirar Vinícius do Real, será necessário pagar o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. O acordo inclui ainda um reforço no salário, que passará a 56 milhões de reais por ano, o que coloca o brasileiro na lista dos jogadores mais bem pagos da Espanha. E a Arábia Saudita será sede da Copa do Mundo de Futebol de 2034. A informação foi dada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em uma publicação nas redes sociais. Gianni Infantino comemorou que as próximas 3 edições de Copa do Mundo terão partidas em 10 países diferentes e citou a nação asiática, que é a candidata única para receber a competição daqui a 11 anos. Em suas redes sociais, o mandatário da entidade máxima do futebol disse, abre aspas, o maior show da Terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026, na América do Norte. As próximas 2 edições da Copa do Mundo da FIFA serão sediadas na África, Marrocos e na Europa, Portugal e Espanha,
Com 3 partidas comemorativas e disputadas na América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, em 2030, e na Ásia, Arábia Saudita, em 2034. 3 edições, 5 continentes e 10 países envolvidos na realização de partidas do torneio. Isso torna o futebol verdadeiramente global. Fecha aspas. O anúncio de Infantino aconteceu horas depois que a FIFA anunciou o encerramento do processo para a concorrência das sedes da Copa do Mundo de 2030 e 2034. No comunicado, a entidade não trata as candidaturas como vencedoras, mas apenas como únicas candidatas. As decisões só serão oficiais no próximo Congresso da FIFA, em maio do ano que vem, na Tailândia. Porém, os países concorrentes foram tratados por Gianni Infantino como sedes dos mundiais. A única nação que cogitou concorrer com os sauditas pela Copa do Mundo de 2034 foi a Austrália, que se retirou do processo. A partir do próximo Mundial, o torneio passará a contar com 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 equipes. Os 2 primeiros de cada chave e os 8 melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, os 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final. E ainda hoje, quem mora em São Paulo tem espaço para voltar à era do gelo e brincar na neve. E veja também, chuva sem parar multiplica por 16 a vazão das águas das cataratas do Iguaçu. Quase 645 mil pessoas foram atingidas pelos temporais no Paraná desde a última quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, 89 cidades sofreram danos, como Porto Amazonas, nos Campos Gerais. Uma das consequências de tanta água foi o aumento do nível das águas das cataratas do Iguaçu. A vazão normal, que é de 1,5 milhão de litros de água por segundo, aumentou 16 vezes na manhã desta terça-feira e passou dos 24 milhões de litros por segundo. De acordo com o levantamento da Companhia Paranaense de Energia, foi a segunda maior desde 1997, a grande quantidade de precipitação desde o início deste mês, que também resultou na abertura dos vertedouros nas 6 usinas ao longo do leito do rio. Devido à grande quantidade de água, a principal passarela próxima às quedas no lado brasileiro do atrativo em Foz do Iguaçu está fechada desde domingo e os outros permanecem abertos para visitação. Um estudo mostrou que os recifes de corais, aquelas pequenas rochas que ficam dentro do mar, são responsáveis por evitar prejuízos de até 160 bilhões de reais ao litoral do Nordeste brasileiro. A pesquisa divulgada pela Fundação Grupo Boticário mostrou que eles reduzem a força e a altura das ondas. Se não estivessem por lá, o impacto seria maior. E a estrutura de casas, prédios, ruas e até calçadas ficaria comprometida pela força das águas. Depois de mais de 150 dias de seca, o rio Amazonas volta a encher. Segundo a medição diária, o rio já subiu cerca de 14 centímetros em 4 dias. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o rio Amazonas começou a subir em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O rio atingiu 36 centímetros no dia 26 de outubro, o menor nível registrado em 25 anos de monitoramento no município. Anteriormente, o recorde de pior vazante era de 91 centímetros, registrado em outubro de 2010. Segundo a medição do porto de Itacoatiara, o rio Amazonas desceu 13 metros e 40 centímetros desde o início da vazante, que nesse ano começou no dia 26 de maio e durou 152 dias. Segundo a Defesa Civil no município, a seca severa deixou 70 comunidades em situação de isolamento. A vazante histórica dificultou a vida da população ribeirinha, onde várias localidades vêm sofrendo com a dificuldade para conseguir água potável, alimentos e remédios.
Na navegação, o nível crítico da água também impediu a passagem de grandes navios cargueiros pela foz do Rio Madeira, prejudicando a chegada de insumos para abastecer fábricas da Zona Franca. E a poucos dias da primeira prova do Enem, o segredo é ter tranquilidade. Pelo menos esta é a recomendação de quem não vai fazer o exame, mas que um dia já passou por uma experiência como essa. Livros e cadernos têm sido os fiéis companheiros desses alunos. E mesmo quando chegar a véspera do Enem, a Maria Clara vai estar focada. Vou tentar manter minha mente limpa, assim. Talvez fazer alguns exercícios ou revisar alguma coisa mais geral, né? Todo mundo busca uma fórmula perfeita para ter um bom aproveitamento no Enem. Mas não tem segredo não, viu, gente? A dica é ter estudado e agora ter tranquilidade. A primeira prova será em 5 de novembro, domingo. 45 questões de ciências humanas, mais a redação. Os alunos sabem que a redação pesa bastante. Por isso, a regra é não esquecer que um bom texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quanto maior essa nota da redação, melhor, né? Vai ajudar um pouquinho mais na média das outras frentes, né? Das outras matérias. Um dos assuntos mais comentados nas aulas é sobre o tema da redação. Será que pode estar ligado à guerra entre Israel e o Hamas? Historicamente, o Enem não traz temas internacionais, né? Há um perfil de temas, né? O Enem trabalha com problemáticas sociais brasileiras. Então, muitas vezes, inclusive, são problemáticas que não estão tão evidentes, mas que é importante que o Enem traga à tona exatamente para que se tornem mais discutidas. Então, quais os possíveis temas? Insegurança alimentar poderia ser uma, né? O Brasil voltou ao mapa da fome, infelizmente. Então, é uma questão a ser discutida. Desperdício de alimentos relacionado a isso poderia ser algo, né? A inteligência artificial, por exemplo, ou algo relacionado à tecnologia. Inteligência artificial foi tema de várias instituições esse ano já, né? Violência contra crianças, estamos vivendo tantos e tantos casos, né? E que estão ganhando relevância esses casos de violência, de exploração sexual, violência nas escolas, enfim. Então, acho que poderia ser algo em torno disso. São problemas, estamos discutindo e, mais do que tudo, precisam ser discutidos. Por mais que muitos estudos sejam feitos sobre a vida dos dinossauros, um novo levantamento publicado no início desta semana demonstrou que o pó de silicato, originário do asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, escureceu o céu durante 15 anos e levou à extinção dos dinossauros e de 3/4 da vida do planeta. As conclusões da pesquisa publicada na revista Nature Geoscience endossam uma hipótese anterior que indicava que o inverno provocado pelo impacto do asteroide na Terra foi fruto do pó levantado por causa do choque. As teorias mais recentes asseguravam, por outro lado, que o enxofre liberado após o impacto impediu que a luz do Sol chegasse ao planeta e mergulhou a Terra em um longo inverno. Mas, dessa vez, esse novo levantamento sugere que partículas muito finas de pó de silicato procedentes da rocha pulverizada teriam permanecido suspensas na atmosfera durante esses 15 anos. A falta de luz teria provocado uma queda das temperaturas médias de até 15 graus. Os pesquisadores determinaram ainda que a poeira tinha desempenhado um papel muito mais importante na extinção da vida do que se pensava. O estudo ainda propõe que, após a queda do asteroide, de toda a matéria suspensa na atmosfera, 75% era poeira, 24% enxofre e o resto fuligem. As partículas de poeira impediram completamente a fotossíntese nas plantas durante pelo menos um ano, o que provocou um colapso catastrófico da vida. 3 astronautas chineses voltaram hoje à Terra após 6 meses no espaço para concluir uma missão na estação espacial. A cápsula em que estavam aterrissou em segurança no meio do deserto chinês de Gobi. A tripulação, que permaneceu em órbita por mais de 150 dias, realizou 70 experimentos espaciais. Isso poderá mudar o futuro de diversas áreas, como medicina, biotecnologia, ecologia da vida e muitos outros.
São Paulo ganhou a 5ª edição do maior evento de neve e esculturas em gelo do país. Quem vai até lá tem uma oportunidade de sentir um clima bem diferente ao que os brasileiros estão acostumados. E dá para brincar na neve, basta se agasalhar. Estamos na zona sul da capital paulista e você está me vendo de casaco e luvas térmicas. Eu não estou doido não, é porque a gente vai iniciar uma aventura congelante daqui a pouquinho. Vamos encarar 20 graus negativos nesse grande passeio. O Ártico Neve e Gelo é o maior evento do gênero realizado em ambiente fechado no mundo e chega à sua 5ª edição no país. Ele surgiu em 2021 em São Paulo e agora retorna à cidade com um espaço ainda mais amplo. A gente tem 1.200 metros, um espaço coberto de neve. Aqui a gente consegue simular um microclima. Por conta disso, a gente consegue realmente fazer neve de verdade. Então, para quem nunca conheceu a neve, ter a primeira experiência com a neve, ou também para quem já conheceu e relembrar a neve, é muito legal. A gente tem esculturas gigantescas de gelo aqui, feitas por artistas internacionais. Em 2023, o evento trouxe novidades e experiências imersivas para os visitantes. É a primeira vez que a gente cria uma aurora boreal. Então, quando vocês chegam, entram no Ártico e olham para o céu, olham para o teto, vocês conseguem ter essa aurora boreal que faz toda a diferença. Ela completa todo o encantamento da experiência no Ártico. Você pode vivenciar a experiência de estar no meio de uma nevasca de verdade. A nevasca ela é uma tempestade de neve. Então você vai ter real a sensação de quem está no meio da montanha lá e começa a nevar, a gente se perde no meio da nevasca. Eu pude ver de perto o encantamento da Cristiane e do filho dela durante o passeio. A alegria era visível no primeiro contato com a neve. Foi maravilhoso. Tão geladinho assim. O frio maior que a gente sentiu foi em Campos do Jordão, mas aqui é indescritível, é muito gostoso, maravilhoso. Pode vir que vale a pena o passeio. Tá certo que o gelo é artificial, mas Elizabeth nunca imaginou que iria sentir temperatura abaixo de zero tão perto de casa. Muito legal. Moro aqui na Zona Sul a vida toda, nunca tive essa experiência e tá sendo o máximo. Eu quero mais. Tá sendo muito legal, muito divertido, recomendo, muito gostoso essa sensação diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá quente lá fora e aqui esse arzinho gostoso, fresquinho. O nosso repórter cinematográfico Giovanni Uzelin virou criança e não perdeu a oportunidade de escorregar no gelo. Eu também entrei na brincadeira e fui para o meio da nevasca. A experiência foi inesquecível. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, estou acostumado às temperaturas lá no alto. Mas aqui estou encarando menos 15 graus, menos 20 mais ou menos. E sentindo a neve pela primeira vez. E é muito legal. E para você que também quer conhecer a neve em pleno país tropical, o evento Ártico Gelo e Neve seguirá até o fim do ano no Shopping Interlagos. Imperdível! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.